Estudo Bíblico, Amós 9, versos 1 a 15. Aqui o Senhor Deus declara que ninguém é capaz de fugir à sua face. Onde quer que estejamos, Ele é poderoso para nos achar. O Senhor Deus executa juízo e justiça sobre o pecado. As escolhas do povo estão cada vez mais ímpias e longe de Deus. Contudo, o Senhor promete que haverá dias em que Ele mesmo restituirá a sorte do seu povo. No capítulo 9, a última das visões que Amós registrou tem claramente duas seções. Primeiro, a destruição de Israel, versos 1 a 10, e segundo, a restauração de Israel, versos 11 a 15. Nas outras 4 visões, Amós era o intercessor ou réu das perguntas do Senhor, capítulo 7, verso 1 a 8, verso 3. Nessa visão, contudo, Amós não tem voz ativa, mas simplesmente registra o que vê. Versos 1 a 4. Ninguém escapa do Senhor. Amós vê o Supremo Regente do céu pronto a punir o seu povo rebelde, de pé junto ao altar. O Senhor ordenou ao anjo destruidor que ferisse as ombreiras das portas e quebrasse os pilares. A intenção da ordem é que toda a estrutura seja destruída, o que implica a morte de todos. Ninguém escapará, verso 1. Será inútil tentar fugir, porque o Senhor encontrará os impenitentes no alto do Monte Carmelo, o mais alto lugar, ou no fundo do mar, ou seja, o lugar mais baixo da terra, versos 2 e 3. Os ímpios israelitas não estarão a salvo da espada, nem mesmo na terra do cativeiro. Verso 4. Verso 1. Fere de todos eles. A ordem parece ser para um anjo, segundo Samuel 24:16 e segundo Reis 19:35, destruir o templo, fazendo-o cair sobre as cabeças daqueles que estão dentro. Juízes 16, versos 29 a 30. Versos 5 a 10. Punição contra os que pecaram. Israel seria a nação escolhida somente se obedecesse à palavra de Deus e proclamasse o seu nome em todas as nações. Nesse sentido, Israel e a Etiópia são igualmente importantes para ele. Ele é aquele que tirou Israel do Egito e colocou na terra de Canaã, onde ele havia permitido que os filisteus de Caftor e os sírios de Quir vivessem. Verso 7. As decisões do Senhor são definitivas, de modo que o cativeiro de Israel é inevitável. No entanto, Deus graciosamente promete salvar um remanescente, verso 8. Israel será lançado, por assim dizer, na peneira da aflição para distinguir os verdadeiros seguidores de Deus daqueles que se apegam ao pecado. Todos os ímpios existentes entre o povo de Deus que se rebelaram contra os seus caminhos serão destruídos. Versos 5 e 6. Esta seção constitui um título divino curto, capítulo 4, verso 13, identificando o Senhor como juiz. Verso 7. Como os filhos dos etíopes, literalmente como os filhos dos cuxitas, as tribos que viviam ao sul do Egito, Gênesis 10, verso 6. A nação pecadora de Israel rejeitou a aliança e não é mais privilegiada do que os etíopes. Egito, Caftor, Quir. Tomando o êxodo de Israel do Egito poeticamente paralelo e daí implicitamente igual a seus tratamentos com outras nações, Deus diz a Israel que a nação não se tornou melhor do que os pagãos. Verso 8, reino pecador, Israel. Não destruirei de todo, um remanescente graciosamente escolhido sobreviverá. Verso 9, sacudirei entre todas as nações. O Senhor espalharia seu povo entre as nações, primeiro por meio da Síria, que frequentemente estabelecia os povos conquistados em diversas partes de seu império, como se sacode trigo.
figurativamente separando o trigo, os fiéis, da palha, os pecadores. A experiência do exílio servirá para purificar a nação de Israel. Verso 10. Verso 10. O mal não nos alcançará. A negação do julgamento, como a negação da culpa, é característica de pecado. Versos 11 a 15. Promessa de restituição. Amós agora se volta do castigo do povo de Deus para a brilhante e gloriosa promessa de restauração futura. Quando Judá e Israel não conseguiram viver à altura do que Deus havia prometido fazer em benefício deles, aquilo que Deus tinha planejado somente poderia ser cumprido em parte quando os fiéis retornassem do exílio babilônico. Os versículos 13 a 15 descrevem em linguagem impressionante a profusão de bênçãos que poderiam ter sido derramadas sobre o Israel literal, mas agora serão concedidas ao verdadeiro Israel de Deus. A promessa feita a Abraão de que sua descendência herdaria a terra de Canaã foi apenas parcialmente cumprida quando Josué conduziu os filhos de Israel para a terra prometida. O cumprimento final dessa maravilhosa promessa acontecerá quando a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, repleta com os salvos de todas as épocas, descer do céu e se estabelecer permanentemente na terra. Verso 11. Tabernáculo. A tenda representa a dinastia de Davi, que aos olhos do profeta era tão boa quanto decaída, mas o tabernáculo de Davi seria reconstruído. Em Jesus, o maior filho de Davi, a dinastia de Davi foi restabelecida. Atos 15, versos 16 e 17. Nota: a história mostra que as brechas espirituais nas paredes foram apenas parcialmente reparadas e as ruínas espirituais só foram restauradas até certo ponto, quando o povo judeu rejeitou seu Salvador. As bênçãos e promessas a Israel foram repassadas à semente espiritual de Abraão, os seguidores de Jesus Cristo. Conclusão: o livro de Amós parece ter sido escrito em nossos dias, mas foi escrito por volta de 765 a 755 a.C. A história de ódio, assassinatos e opressão alimentados pela religião cresce num ritmo acelerado em todo o mundo em nossos dias. Porém, os profetas bíblicos continuam a ser as vozes mais poderosas e eficazes já ouvidas nessa terra para manter a religião honesta, humilde e compassiva. Os profetas têm a tarefa de desnudar e descobrir a injustiça, principalmente as que vêm debaixo da roupagem da falsa piedade religiosa. Os verdadeiros profetas não se impressionam com posição social de poder e de riquezas materiais, nem com tamanho e aparência de sucesso. Amós se sobressai como profeta que ouve a Deus na defesa do pobre, do necessitado e do oprimido, acusando os ricos e poderosos que usam o nome de Deus para legitimar seus pecados com mentiras e hipocrisias. Uma vida espiritual que não dá amplo espaço para a justiça é uma vida de falsa piedade, que nos torna piores e não melhores diante de um Deus justo e nos separa de seus verdadeiros caminhos.